Bom, gente, bom dia a todos. Um prazer falar com vocês. Aqui sejam muito bem-vindos ao novo painel, a mais um painel aqui do nosso evento Navegando na Volatilidade. A gente vai falar um pouco hoje sobre multimercados, né? Eu sou Maurício Martinelli, IT aqui do Mercer Prev, diretor de investimentos da Mercer. Né? A gente tem nesse painel a honra de receber os representantes de duas mais importantes assets do Brasil, né? O Marcelo Andrade, Head de Investimento Solutions da Sul América, e Renato Pires, Head e Portfolio Manager Solutions de clientes institucionais da Itaú Asset. Bom, desde já agradeço a vocês dois, né, pela presença, pela oportunidade de dividir toda a sua experiência com a nossa plateia virtual, E já abrindo aqui o nosso painel, né? E também agradecer em nome da Abrap, eu queria que vocês rapidamente se apresentassem, né, e dividissem conosco como que se dá a atuação das áreas de vocês, que vocês lideram, né, nas suas instituições, e o que acreditam sejam os seus pontos fortes em termos de processos e na busca de retornos para os clientes. Dado que a classe de multimercado, com exceção desse ano, né, teve 2 anos bem difíceis, tá? Se vocês puderem começar, vamos tentar começar aqui com o Marcel, só para a gente, depois a gente passa para o Renato. Bom, vocês me escutam bem, pelo menos, né? Sim, escutando. Ah, tá, perfeito. Enquanto o pessoal me ajuda aí a tentar aparecer a imagem aqui, vamos falando aqui da forma que dá. Primeiro, obrigado ao convite da PEP, dividir o painel aí com o Maurício e com o Renato também. Acho que a Sul América Investimento tem seus 87 bi sob gestão, né? Aqui na área de Investment Solutions, a gente tem por volta um pouco mais de 7 bi sob gestão desses 87 que a gente está aqui fazendo a gestão. E do lado, a gente já tem um foco muito em clientes institucionais, né, como a Sul América como um todo. Eu estou responsável aqui desde 2020 pela área de Investment Solutions. A gente tem um portfólio diversificado, né, acho que com várias, não só nos mandatos dedicados, mas mandatos aqui de fundos multimercados, que a gente vai acabar comentando, mas mandatos de asset allocation, que é um pouco do painel que aconteceu anteriormente. E acho que o diferencial, né? Acho que a Sul América Investimentos já faz isso há muito tempo, já a área de investimento industrial existe há muito tempo aqui na Sul América Investimentos, e assim, ela é totalmente ligada ao CEO da companhia, não ao CIO, para evitar qualquer tipo de conflito de interesse. Para quem não me conhece, eu, como eu comentei, na Sul América desde 2020, mas antes já passei por banco, já passei por consultoria também, e vim muito também do institucional antes da Sul América. Então, acho que isso facilita muito o trato, na visão dos mandatos, aqui, de como a gente faz a gestão dos mandatos, a gente consegue entender um pouco a cabeça, a gente sabe um pouco das dores que está do outro lado da mesa. Acho que isso faz uma diferença bastante significativa, que tem tido um pouco desse feedback dos nossos clientes. Então, assim, só fazendo uma leve introdução aqui, acho que da minha parte é isso. Legal. Renato, se puder falar um pouquinho, então, agora para a gente. Claro, vamos lá. Bom dia, obrigado Maurício, obrigado ao pessoal aqui pela oportunidade. Acho que aqui Itaú, a gente tem uma área que acabou se juntando recentemente com outra área que cuidava basicamente de institucionais. Então, hoje a gente tem uma área bem robusta aqui dentro de Portfolio Solutions, que tem mais ou menos uns 200 a 300 bi só de institucionais, aqui mistura fundo de pensão, corporate, seguradoras. Então, acho que está uma estrutura bem grande. Acho que o grande diferencial nosso já era o tamanho da área, né? Assim, antes, quando a gente fazia basicamente fundos de fundos, né? Que é o que era chamado antes, tinha a área chamava fundo de fundos. Esse nome não existe mais aqui no Itaú, mas que ficava dentro do Portfolio Solutions. Acho que a gente não tinha um foco tão grande, mas já tinha uma quantidade grande, não nesse público, mas tinha uma quantidade grande aqui de fundos, né, de pessoas, né? A gente estava falando de mais ou menos de 20 a 30 pessoas na área para tomar decisão, mas basicamente concentrado nessa história de analisar gestores de terceiros, principalmente multimercados e ações. A gente fez uma estruturação grande na área, agora, nesses últimos 12 meses, a gente juntou uma área que era especialista em gerir portfólios para institucionais. Então, hoje, no mundo institucional, a gente tem as duas visões, e a gente, dentro da área de Portfolio Solutions, que hoje tem quase 50 pessoas entre gestores e analistas para tomar decisão.
tem uma gerência específica para o mundo institucional, mas o mais importante aqui é esse foco que a gente deu recentemente e não simplesmente de concentrar em gestores de terceiros, mas também abrir a possibilidade de poder fazer um asset allocation completo, investir em ativos, uma área que a gente trouxe para dentro da área de solutions, uma área bastante robusta, de mais ou menos 15, 20 pessoas que já faziam há muitos anos asset allocation para institucional mais focado em ativos. Então, hoje, nessa área, a gente não tem uma dependência de gestores de terceiros, mas existe, a gente vai olhar o fundo exclusivo e vai ver com o cliente qual que é a prioridade ou qual que é a preferência nossa e do cliente para atingir o objetivo, seja via cotas de fundos terceiros, seja via cotas de fundos dentro da asset, que tem muito mais renda fixa, seja misturando cotas e ativos. Então, acho que aqui tem um mundo que mudou bastante, está bem mais completo do que estava antes. Tá? Muito bom, obrigado a ambos. É, Entrando especificamente no nosso tema de multimercado, né? Como comentei há pouco, a gente teve 2 anos muito difíceis aqui de multimercado. Esse ano, ainda bem que estamos recuperando, né? Mas o que acabou acontecendo nos últimos 2 anos é que houve um saque muito grande, né? Uma saída relevante dos fundos do multimercado macro e livre, se a gente for pegar, separar esses dois subprodutos, né, na indústria, né? Inclusive nos fundos de pensão, né? Segundo dados da Ambima, desde 22 esse segmento, né, os produtos desse segmento que não são só constituídos pelo segmento estruturado, que a gente está falando um pouco, abordando um pouco mais diretamente aqui, mas os multimercados, de modo geral, sofreram um saque de mais de 600 bi, né, nesses 2 anos, sendo 350 no ano passado. Né. Na visão de vocês, aí começando com o Renato, né, o que vocês imaginam, o que vocês identificam com os principais acontecimentos e desafios, né, que tornaram difícil a geração do retorno excedente, né, e que de fato acabaram resultando nesse grande volume sacado nos últimos 2 anos. Bom, vamos lá. Eu acho que, sim, o grande fator que fez com que a performance fosse aquém nesses últimos 2 anos, acho que a gente tem que voltar no tempo e ver o que aconteceu em 2022, né? 2022 talvez tenha sido o melhor ano da história da indústria multimercado, e acho que importante foi um ano ruim de Brasil, né? Foi um ano ruim de ativos brasileiros, principalmente da Bolsa, e os multimercados conseguiram fazer um bom trabalho antecipando um cenário de política monetária nos Estados Unidos, de aperto monetário que o mundo não estava acostumado. E aí, ali, a gente no Brasil estava mais acostumado. Então, tem que olhar aqui não só o espectro desses últimos 2 anos, mas o que aconteceu nos últimos 3 anos, porque a gente teve um resultado muito forte em 22. E aí, os gestores multimercados entraram no ano de 23, antecipando que esse aperto monetário nos Estados Unidos ele ia levar a uma recessão. E se se alguém se lembra, ali no começo de 23, a gente teve 2 bancos nos Estados Unidos que quebraram. E aí, 2 bancos pequenos, e aí muita gente olhou para trás e parecia que a gente ia entrar num mundo de recessão parecido com 2007, 2008, que foi a última grande crise econômica global. E aí eles tentaram se antecipar nesse cenário, foi o aumento mais forte da taxa de juros nos Estados Unidos, tentaram antecipar um cenário de corte de juros, dado que a economia ia desacelerar, porque nunca tinha se visto uma desaceleração tão forte, um aumento de juros tão forte e a economia não sentir. Então, tentaram se antecipar um cenário de corte de juros que demorou muito para acontecer. Então, se a gente olhar, isso fez com que a gente tivesse um ambiente muito difícil, porque no Brasil também a gente não estava vendo grandes tendências nos ativos, principalmente na renda fixa, né? O juros chegou a cair no Brasil, depois subiu de novo. Acho que o mais importante aqui pro multimercado, que a gente acha que vai ser diferente para frente, e já começou a ser diferente, não é coincidência, né? É que parece que depois do efeito, o Covid trouxe várias consequências, e uma das consequências que foi sentida tardiamente foi essa mudança da política monetária em relação da mudança da situação econômica em relação, e as suas ações em relação à política monetária. E agora parece que a gente voltou a ter um padrão mais normal, né? Um padrão de inflação em queda, os juros podem cair, como caiu nos Estados Unidos no ano passado, caiu de novo esse ano,
e um pouco do que os gestores geralmente olham para operar as classes de ativo, né? Então, eu acho que não é coincidência que o resultado voltou a ser um pouco mais previsível. O que a gente precisa, de fato, e aí não tomando uma direção única, mas o que a gente precisa para o multimercado ir bem é alguma tendência, seja uma tendência otimista ou pessimista em qualquer ativo. E esses últimos 2 anos foi um mercado, se a gente olhar o que aconteceu no mercado de juros americano, nos juros futuro americano, ele praticamente não saiu do lugar, que é onde os gestores operaram mais, né, mais forte aqui. Eu acho que a gente pode ter, sim, dado o nível de juros do Brasil, um cenário muito positivo para a indústria de multimercado, que é onde eles mais ganham dinheiro, né, antecipar as ações de política monetária no Brasil nos próximos anos. Muito bom. Obrigado. Marcelo, se você puder dividir conosco as suas percepções. Claro, sim. Acho que eu não vou ser repetitivo, então, em termos de mercado, assim como o Renato colocou, mas só para chamar a atenção, acho que das últimas palavras, né, que ele comentou ali da parte de tendência, né? Acho que acredito muito nisso, né? Acho que boa parte, falando de performance, né, que os multimercados tiveram negativa, né, de forma geral, nesses últimos 2 anos, foi essa falta de tendência, né? Se a gente lembrar, se olhar só para o mercado brasileiro, né, no início de 2024 ali, acho que às vezes a gente vai perdendo um pouquinho essa memória, mas a ideia era que a taxa de juros terminasse o ano ali em um dígito, né? Tinha muitas casas que falavam em torno de 8,5% e 9%, e nós chegamos ali no primeiro semestre desse ano com 15% de taxa Selic, né? Então, isso já mostra um pouco como foi tão errático esse movimento de tendências no mundo como um todo. Mas só dar alguns passos atrás em relação a, assim, primeiro, eu acho que a classe de multimercado, ela de fato, eu costumo brincar nesses últimos 2 anos, assim, né, que ela virou a GM, né? Todo mundo agora gosta de bater na classe de multimercado por todos os motivos, né? Mas acho que isso já é um movimento que passou até por outras classes de ativos, que certamente foram discutidos aqui em alguns outros painéis, né? E acho que agora é a classe de multimercados. Então, se a gente olhar os multimercados como todos, de fato, de forma geral, eles acabaram performando mal. Mas se você fizer uma análise um pouco mais minuciosa do que aconteceu de alguns gestores, a gente encontra alguns gestores performando bem, sim, mesmo num cenário bastante difícil. Mas acho que uma das primeiras perguntas, uma das primeiras falas que você comentou, mas os multimercados tiveram saques muito relevantes, né? Um movimento muito forte. Eu acho que, de fato, acho que tem outros fatores que contribuíram para esse saque, que não só a performance, né? Tem toda a questão dos fundos fechados, né? O fim dos incentivos tributários, né? Para a questão dos fundos fechados. Tiveram, se a gente olhar ainda mais ali, pegar o ano de 2018, 2019 para cá, o crescimento de fundos multimercados foi muito rápido, né? Acho que, de repente, algumas estruturas cresceram mais do que deveriam, né? Receberam muitos recursos, começaram a montar botar muitas equipes de gestão, né? Começando a cobrir de diferentes mercados e, de repente, não tinha a expertise necessária. Então, teve um movimento também de reajuste. A gente está acontecendo, acho que está até chegando, no meu entendimento, no final, um pouquinho no final desse movimento de reajuste. Acho que as indústrias do multimercado também está se arrumando outra vez. Né? Assim, surgiram muitas casas, né? Tem até as brincadeiras, né? Ao longo desse boom market, esse micro boom market que a gente viu ali depois de 2016, 2017, você montava com mais 2 analistas e um Google, uma casa de multimercado e captava dinheiro, de fato. Eu acho que isso também está começando o mercado se ajustar. Né? Tem visto algumas fusões de algumas assets, né? A gente tende a ver esse movimento acontecendo também. Então, esse resgate que é muito forte que aconteceu na indústria do multimercado, no nosso entendimento, não vem só do lado da performance, de tudo que aconteceu no mercado. Acho que o Renato explicou bem nessa parte de tendência, né? Mas vem de fatores estruturais que ocorreram ao longo desses últimos anos. Né? Se a gente olhar, acho que daqui para frente, a gente tende a ver essa indústria de multimercados muito mais num caminho que ela não deveria ter escorregado, digamos assim, né, em termos de estrutura, do que propriamente a gente observou nesses últimos 2 anos. Então, acho que isso já está vendo a performance desse ano, né? Acho que a gente de repente pode falar depois um pouco mais sobre isso, mas tem muito a ver também com essa reestruturação das casas dos gestores de fundos multimercados. Tá? Muito bom, muito bom. Obrigado, Marcelo. Obrigado, Renato. Deixa eu aproveitar, já emendar duas perguntas. Uma em sequência do que a gente acabou de falar. Uma das coisas que a gente ouviu falar muito nos últimos anos foi a falta,
uma quebra de um comportamento padrão de descorrelação entre os ativos, né? É muito natural, muito costumeiro dos fundos multimercados, as famosas operações compensatórias, né? Você compra a bolsa, você está investido em bolsa, você está comprado em dólar ou está tomado em juros, e isso acabou não funcionando muito bem ao longo dos últimos 2 anos. Houve uma quebra de padrão. Parte do que vocês comentaram aqui dos desafios, acho que foram superados, né? Foram mudanças pontuais, questões é, é, pontuais de mercado, como o Covid, como políticas monetárias mais apertadas, um fiscal que ainda continua bastante expansivo, mas, enfim, acho que os gestores acabaram se acostumando a operar nesse mercado. Essa questão da descorrelação entre os ativos, né? Ele voltou a funcionar, voltou a um padrão não necessariamente igual ao anterior, mas que vocês conseguem navegar, né? Dado que são estratégias importantes para esses fundos. E já aproveitando, né? Já fazendo uma segunda pergunta aqui, né? Posto que tudo que vocês comentaram nos leva a entender que, de fato, há condições de. O que aconteceu foi pontual, né? E há condições dos fundos voltarem a performar de uma maneira relevante em termos de CDI, né? Pensando aqui em 3, 4%, 3 pontos, 4 pontos acima do CDI, né? Ou 3 pontos, dado uma volatilidade de 5, 6, com um Sharp de 0,7, alguma coisa do tipo. É, Entendo que na visão de vocês, há condições, né, dos fundos continuarem performando bem, né, e voltarem a fazer parte de mais relevante, assim, dos portfólios das entidades, né? Quer dizer, faz, faz todo sentido, acho que na visão de vocês, aquelas entidades que diminuírem posições nos multimercados voltarem a pensar em aumentar as posições, ainda mais considerando que a Selic em algum momento ela cai, né? Então, o retorno, entre aspas, sem risco, né, ele cada vez ficará menor, e o que é muito importante, principalmente para um plano CD, né? Então, começando aqui com o Marcel, se puder fazer alguns comentários do que eu trouxe agora. Claro, sim. Acho que em relação ao primeiro ponto, assim, acho que é um pouco cedo ainda para a gente afirmar que, né, essa questão de quebra de correlações que a gente observou nesses últimos pelo menos 2 ou 3 anos, ela de fato no mercado já está caminhando para uma certa normalidade de correlações. Acho que a gente está vivendo um mundo ainda um pouco diferente, né, do que a gente viveu há pouco tempo atrás, né? Acho que algum painel a gente foi falado aí sobre a questão do mundo de juros muito baixos, né, de juros quase zero. E hoje a gente está vendo um mundo mais, digamos, próximo do que a gente viveu antes desse período, mas acho que muitas coisas ainda estão se ajustando, né? Não são todos os mercados ainda que estão entrando nessa normalidade. E a gente já tem outras coisas, tem outros ativos, outras classes de ativos que hoje são completamente que tinham pouca relevância no passado. Só para citar, acho que lá fora tem toda a questão do private credit, né? Que tomou uma proporção muito grande em relação ao que tinha no passado. Hoje tem as moedas digitais, né, todas tomando conta de alguma parte do portfólio dos investidores. A gente viu movimento recente no Brasil, também de crescimento de outras classes de ativos, como o próprio crédito privado, que deu uma importância muito grande. Então, assim, em relação a essas quebras de correlações, eu acho que ainda é meio cedo para a gente falar que a gente está vivendo num mundo mais próximo do que a gente viveu no passado. Acho que a gente ainda está se acostumando e vendo como a gente vai navegar nesse novo mundo. Em relação, acho que o segundo ponto, né, que é a questão de uma alocação um pouco maior nos multimercados, se a gente acha que, de fato, os multimercados vão começar a entregar o retorno que se espera deles, eu também vou fazer um link com o que já foi discutido aqui em um outro painel, que é a questão do asset allocation, né? Acho que os multimercados, na nossa cabeça, como a gente vê os portfólios dos clientes institucionais, eles sempre tiveram um papel relevante na nossa carteira, né? Assim, se você ficar desinvestido de uma classe de ativo como essa, a gente acha temerária, né? Porque ela traz uma descorrelação muito importante em relação a outras classes de ativos. Então, isso sem citar o fato de, assim, você não estar investindo, por exemplo, está perdendo tudo que está acontecendo, por exemplo, nesse primeiro semestre, mais um pouquinho, né, que os fundos multimercados estão indo muito bem, né? Eu acho que a construção de uma carteira de fundos multimercados, e acho que um pouco também
do que eu falei anteriormente, né, que se a gente garimpar um pouco, a gente achava, alguns gestores tinham um pouco formado bem, é muito do modismo e do efeito manada, né? Acho que a moda agora são os fundos macro, né? Então todo mundo vai lá e aloca tudo em fundos macro. Aí agora a tendência agora é os fundos quantitativos. Então, todo mundo vai lá e aloca nos fundos quantitativos. Enquanto na própria carteira de fundos multimercados, você pode criar uma descorrelação, que a sua carteira vai aguentar, vai aturar alguns desaforos em certos momentos. Então, a primeira coisa que a gente fala, assim, a gente olhar no longo prazo essa classe multimercado, a gente entende que essa classe tende a superar, né, o seu CDI mais 4, CDI mais 7, dependendo do risco que você põe ela no portfólio, é você compor ela de uma forma diversificada. Né? Acho que, só para dar um exemplo, né, acho que a estratégia de fundos long bias, que para fundos, para aqui, para o nosso mundo de multimercados estruturados, né, cai na caixinha de multimercados estruturados, estava vem indo muito bem. Era uma classe que estava completamente esquecida de boa parte do portfólio dos clientes institucionais, não só os multimercados, como essa parte dos fundos long bias. Então, eles estão entregando, por exemplo, esse ano, performance até muito melhor do que a Bolsa. Né? Você olha o Ibovespa ali por volta de 20%, os multimercados estão acima de 35%. Então, de novo, a questão da diversificação do portfólio para essa carteira de multimercados a entregar o resultado em termos de risco e retorno ao longo do caminho, um retorno bastante positivo, uma experiência positiva para o investidor. Né? Estamos falando também da categoria de fundos long short, né? Os long short neutros, quando os juros foi ali a 2%, ninguém queria saber dos fundos long short neutros. Hoje, agora os long short neutros voltaram, você veio um pouco mais alto, voltaram a permear a carteira de boa parte dos investidores. Mas será que agora esse é o momento do long short neutro, não o momento recente, um pouquinho mais passado? Então, assim, para a gente tentar evitar estar sempre atrás da curva, o que a gente fala é assim, essa carteira de multimercados tem que estar presente no portfólio dos investidores institucionais, sim, de longo prazo, mas tentar ter um perfil. Primeiro, você tem que definir a sua relação de risco-retorno, né, quanto você quer assumir de risco para essa carteira, e depois diversificar entre estratégias e gestores dentro desse portfólio, para que no médio e no longo prazo essa carteira consiga entregar um retorno bastante relevante. A gente acredita que esses multimercados, aqui, se você construir um portfólio diversificado, ele consegue entregar um alfa bastante positivo para o portfólio do investidor. Eu imagino que essa construção de portfólio é muito do que a área de vocês dois procura entregar para o cliente, né, dentro das suas instituições, né, buscando a construção de um portfólio de estratégias que sejam dentro do multimercado estruturado, mas que se complementem, que de uma maneira cria uma correlação construtiva, né, para o investidor, imagino, certo? Então, Renato, que você comenta aí com a gente um pouco desse último ponto que a gente falou, da tendência. A gente é a gente é entusiasta na Mercer para o produto, a gente gosta muito, né? A gente realmente acha que tem um potencial gigantesco de descorrelação do ativo e se o gestor fizer uma avaliação muito bem feita do mercado, ele ganha dinheiro, inclusive, com o mercado negativo, né? Então, cria este potencial de retorno em cenários adversos, inclusive trazendo uma descorrelação com a maioria dos portfólios que é comprada, né? É comprada em bolsa ou é comprada em risco, de modo geral. Né? Então, se o mercado vai contra, perde-se de muito dinheiro no core da carteira dos investidores, né? É, traz um pouco das suas percepções aqui para a gente, por favor. Claro, vamos lá. Em relação à primeira pergunta, eu acho que a questão da correlação dos ativos, né? Eu acho que no Brasil, eu diria que a indústria de multimercado, ela ainda é muito concentrada em posições de renda fixa, né? Muitos dos gestores, principalmente os macro, que é a maior parte da indústria de multimercado, ou veio de tesouraria, ou veio de banco, mas sempre muito focado em tentar antecipar política monetária no Brasil e fora do Brasil. Esse ano, nos últimos 12 meses, tem sido mais no câmbio, né, do que na política monetária, mas também os juros têm feito sua parte. Mas eu queria dizer assim que, diferente do mercado internacional, quando você vê esse portfólio 60-40, que acho que o Lovisotto apresentou aqui um pouco antes, e que tem uma preponderância grande de bolsa, no Brasil o multimercado opera a bolsa muito taticamente. Acho que até tem uma notícia hoje no Valor falando sobre isso, né, que o multimercado reduziu a bolsa taticamente. Não é uma classe de ativo que o multimercado opera estruturalmente diferente da renda fixa. Então, eu sou menos preocupado aqui dentro no Itaú, a gente é menos preocupado
sobre se a correlação vai voltar ao que era antes do Covid ou não, a correlação entre os ativos. Eu não vejo muito os gestores fazendo alocações diversas em vários mercados. Eu vejo gestores aproveitando para concentrar o risco em alguma estratégia onde eles veem mais oportunidade. É lógico que você tem algumas gestoras que a gente chama hoje aqui no Itaú, tem uma área bastante forte disso, de multimesas, né? Tem próprias gestoras que montaram seus modelos para depender menos de um mercado específico, mas a maior parte da indústria de multimercado no Brasil ainda é capitaneada por poucas pessoas. E aí vai eleger aonde que vale a pena ter mais risco e concentrar aquele risco naquele mercado. Foi verdade nos juros, no Brasil, lá atrás, lá no passado, foi verdade na parte positiva e negativa de juros internacional nesses últimos 3 anos, tem sido verdade mais recentemente numa mistura entre juros e câmbio, e possivelmente vai ser verdade daqui para frente quando a gente enxergar essa política monetária no Brasil sendo relaxada, ou seja, corte de juros e os gestores se antecipando a um cenário como a gente já tem visto crescer. É lógico que tem suas particularidades e tal, mas eu fico menos preocupado, eu vejo mais essa questão dos gestores e economistas acertarem o cenário e acertarem aonde se posicionar para capturar esse cenário em alguma tendência. Tá? E menos a questão de correlação, se a correlação não é mais o que é mais comum lá fora, que o 60-40, lá 60% bolsa, 40% renda fixa, para proteger se a gente tiver um cenário difícil de bolsa. Eu vejo a indústria de multimercado no Brasil operando ainda de forma um pouco diferente do que é normal lá fora. Tá? Então, eu vejo isso como a captura de tendência de algum mercado específico ou um outro mercado específico e não posições de hedge, né? Posições para proteger se eu não tiver certo. Tá? O que é importante do nosso negócio, como você mencionou mais cedo, Maurício, o meu e do Marcel, né, aqui a gente está falando, é a gente ter o nosso trabalho principal, selecionar fundos que não fazem a mesma coisa. Né? Eu selecionar um fundo que é bom de juros do Brasil, selecionar um fundo que talvez tenha uma questão de bolsa e commodities um pouco mais presente, selecionar um outro fundo, como o próprio Marcelo mencionou, algum long bias, que faça uma diversificação. Então, sempre não tentar, porque para a gente, não é porque eu tenho 5, 6 fundos que eu sou mais diversificado que se eu tiver 3 fundos. Depende muito da nossa seleção, tá? Depende muito do que a gente está olhando. Então, né, eu acho que isso eu vou responder a primeira pergunta. A segunda pergunta, eu acho que tem 2 pontos importantes que eu queria mencionar. O primeiro ponto, é lógico que o CDI alto atrapalha na questão de captação, porque no final o investidor ele quer o maior retorno possível com o menor risco possível. E no Brasil a gente tem algumas questões que não existem no mercado internacional, ou seja, produtos que com um retorno alto, sem risco, né? Ainda mais com esse Selic alta. Mas eu queria só olhar para o que a gente está vendo nesses últimos 12 meses, e já vem de um período de performance boa no segundo semestre do ano passado, que é o multimercado, ele não depende da Selic. Ele não depende. Lógico que a captação depende. A gente tem um cenário de 12 meses positivo e que a indústria tem sofrido mais ainda resgate e vai ser mais difícil captar com a Selic a 15 do que com a Selic a 10. Mas em termos de resultado, o multimercado ele não depende da Selic. Não é que se a Selic cair, o multimercado vai bem, ou se a Selic subir, o multimercado vai mal. Né? A gente está vendo, nesses últimos 12 meses, a Selic subiu. A gente estava ali no meio do ano passado, estava mais ou menos em 12, 13, está em 15, o multimercado foi bem. Então, a gente até fala para o cliente, eu falo assim, eu não posso usar a desculpa que o fundo multimercado foi mal porque o CDI subiu. Né? Assim, é mais difícil de captar, como eu falei, mas o multimercado precisa acertar o cenário. Ele pode fazer posições para ganhar dinheiro com alta de juros. Né? Então, a desculpa de um resultado foi ruim porque o CDI subiu, para a gente não é muito aceitável. O que é aceitável, assim, o cenário está difícil de acertar uma tendência, aí é mais difícil de ganhar dinheiro mesmo. Tá? Então, tem que depender mais de trade, mais de estratégias diferentes. Então, primeiro comentário que eu faria. Segundo comentário, que eu acho que o Lovisotto também usou bem um exemplo, não de multimercado, mas um estudo que a gente fez aqui da nossa carteira de multimercado nos últimos 11 anos, e não, a gente não fez nenhuma simulação, mas a gente fez um acompanhamento de todas as mudanças que a gente fez ao longo do tempo, certas ou erradas. Em 11 anos, você tem muitos meses, né?
E nesses 11 anos, se a gente tem um resultado ali nesses 11 anos, de mais ou menos CDI mais 4, tá na classe de multimercado, CDI mais 4 ao ano. Se você tirasse os 5 melhores meses, esse resultado sairia de CDI mais 4 para CDI mais 2, CDI mais 2 alguma coisa. Ou seja, 5 melhores meses da indústria multimercado. Só para colocar no pano de fundo, se você zerar uma classe, porque os últimos 2 anos foi ruim, você vai perder uma recuperação e depois eu vi muito isso de vários clientes. Eu vou diminuir, eu vou zerar, depois quando melhorar eu volto. Depois quando melhorar você volta, você perdeu a maior parte do seu retorno acumulado. Então, acho que esse também é um comentário interessante. Eu entendo a questão de, não, eu não quero mais ter multimercado, porque está comendo muito risco, eles perderam capacidade, mas é bom a gente ter um pouco de paciência, reduzir, mas não esquecer a classe completamente, tá? Não, ótimo. Como comentei há pouco, a gente realmente é entusiasta com o segmento. É, como eu comentei também, como você também acrescentou, a questão aí é acertar o cenário, né? Acertando o cenário, você ganha dinheiro até com cenários adversos e te ajuda muito no restante da carteira, que geralmente é tomada em risco, né? Seja em bolsa ou seja mesmo no, nos outros segmentos, né? A gente está com 10 minutos aqui, então eu queria colocar dois pontos para vocês, para a gente tentar complementar aqui. Eu acho que são dois pontos relevantes nesses últimos 10 minutos. É, assim como nos últimos anos, o ano que vem se mostra um ano ainda desafiador, se não mais desafiador, né? A gente tem um ano eleitoral aqui. Ainda a gente não sabe exatamente os impactos da nova política tarifária do Trump, colocando o One Big Beautiful Bill também na história. A gente acha que tudo bem, vai um pouco compensar a perda de dinamismo da economia. A nossa preocupação mestra era um pouco mais do PIB do que na inflação, né? Mas tudo mais constante que nos próximos 2, 3 anos você vai ter uma perda, pode ter uma perda de potencial de PIB nos Estados Unidos, mas nada que leve é, um cenário para um cenário adverso. A gente é construtivo com o cenário internacional, né? Mas olhando aqui dentro, a gente tem um cenário eleitoral com um fiscal ainda muito desafiador, né? Se vocês puderem falar um pouco do que vocês veem de cenário para o ano que vem, em termos olhando, né, um pouco a conjunção do internacional com o doméstico, né, e aonde vocês veem os principais classes de ativos para os multimercados, né, até considerando o que você comentou, Renato, de a gente ter uma característica de operar muito renda fixa nos multimercados, né, e aí linkando com esse ponto, né, o core das estratégias, as estratégias core dos multimercados continuarão sendo as mesmas que a gente vem observando, ou a gente já consegue enxergar uma abertura, por mais que para os fundos de pensão, o criptoativo, as moedas digitais, como o próprio Marcelo comentou há pouco, né, já fazendo parte de alguns portfólios, não podem fazer parte dos portfólios institucionais, né? Mas vocês veem que ao longo também dos próximos anos, o core, as estratégias core, né, dos multimercados continuarão o que a gente vê, renda fixa, renda fixa, renda variável, ou a gente começa já a ver a possibilidade de navegar por outros segmentos, tá? Então, se vocês puderem falar um pouquinho para a gente aqui, vamos começar com o Renato agora fazendo a... Vamos lá. Primeira pergunta em termos de cenário, eu acho que hoje o cenário está muito fluido, né? Se a gente imaginasse no cenário, acho que o que domina mais a alocação de multimercado, o que domina mais o mercado brasileiro, como ficou claro esse ano, é o cenário internacional, né? O que aconteceu no Brasil do ano passado para cá, em termos de fundamento econômico, para a gente ter saído de $1 de 6,30 para 5,30, que muita gente esperava que fosse para 7. A Selic, né, esperada para esse ano, tinha gente falando que o Banco Central ia ter que subir a Selic para 19, né, e a gente estava vendo que a Selic parou em 15, agora a tendência de queda. O que mudou nos fundamentos do Brasil esse ano? Para a gente não mudou nada. A gente está simplesmente surfando um fluxo global, né? Então, eu acho que, e se a gente desenhasse um cenário no ano passado, seria completamente diferente do cenário global, seria dólar forte, juros não vão cair,
Então, vai ser mais difícil para atrair fluxo de mercados emergentes. E agora a gente mudou muito o cenário, mas olhando nas condições atuais, eu acho que os grandes posicionamentos que a gente enxerga hoje é esse dólar mais fraco, e o dólar mais fraco é bem legal olhar isso, porque o mais importante para os ativos brasileiros performarem bem, historicamente, não é os juros baixos no Brasil, é o dólar se desvalorizando, que o real vai junto, o real se valoriza, então isso ajuda muito os juros virem para baixo, a inflação vir para baixo, a bolsa subir, então tudo isso teve esse efeito do dólar. Então, se a gente continuar vendo o dólar para baixo globalmente, que parece que é uma tendência, geralmente o dólar ele observa as tendências mais de médio e longo prazo, e se a gente entrou numa tendência de dólar mais fraco porque ele estava muito caro, eu acho que tem tudo para ser, independente do resultado da eleição, é lógico que um resultado da eleição ele pode mudar muito o que a gente vê de Brasil, mas olhando hoje, abstraindo esse fato, porque a gente não tem nenhuma expertise de falar o que vai ser da eleição no ano que vem, mas a gente acha que a gente tem tudo para ter um cenário positivo para os multimercados e também para o mercado brasileiro. Né? Continuidade desse movimento ali de bolsa melhor, bolsa ainda barata, multimercado voltando a se posicionar nos juros no Brasil, para queda de juros no Brasil, além de queda de juros em outros lugares. Então, é mais ou menos isso que a gente está olhando no cenário hoje. Mas só colocar um ponto importante disso daqui, por que é importante ter um multimercado na carteira também? A gente faz um acompanhamento mensal de posicionamento dos multimercados desde 2020. Tá? Faz quase 6 anos ali que a gente faz esse acompanhamento mensal e todo mês a gente mostra uma média desse posicionamento. Esse ano de 2025, a gente, nesse histórico de quase 6 anos, a gente viu o máximo de exposição comprada em dólar dos gestores e o máximo de exposição vendida em dólar. Tá? Então, assim, o multimercado em um período de 6 meses, basicamente. Então, o multimercado, eu estou falando de um cenário, mas se esse cenário mudar, o multimercado ele é bem rápido e bem ágil para poder mudar totalmente a posição, fazer a posição contrária. Tá? Então, acho que eu faço essa observação porque a gente posso falar um monte de coisa de cenário, daqui 1, 2 meses a gente está com o cenário oposto e o multimercado está indo bem num cenário completamente diferente. Tá? Do segundo ponto, Maurício, eu acho que eu não vejo muita mudança na forma como o multimercado tem agido. Tá? Como você mesmo falou, e como o Marcelo antecipou, teve alguns gestores que operaram criptoativos, mas com a mudança da norma para os institucionais, praticamente todos eles falaram assim, eu vou ajustar meu regulamento para não operar mais, porque não é uma classe que faz diferença para o meu resultado. Tinha fundo que não operava. Eu acho que você começa a ver um pouco de commodities, mas eu acho que são posições secundárias. Eles não serão posições representativas ou que vão ter o principal risco de um multimercado, salvo algumas exceções. Tá? E, assim, se a gente olhar, também não imagino, a gente não viu isso acontecer com o CDI mais baixo, não imagino também migrar para uma indústria que mais voltada para ter um risco maior de bolsa, ou como tentou-se várias vezes fomentar o surgimento das estratégias quantitativas, que são muito fortes no mercado internacional, que no Brasil foi muito mais complicado você ter fundos consistentes nessa linha. Então, eu ainda continuo vendo a gente falando mais dos multimercados mesmo, tradicionais, que vão operar juros, apesar de eu ter falado que é mais preponderante juros, mas eles podem operar bolsa também, navegar nesse ambiente aqui direcional, juros Brasil, juros internacional, lembrando que teve uma mudança grande na indústria nos últimos 5 anos de ter mais alocações fora do Brasil. Então, mas acho que não vejo a gente discutir um risco principal que não esses 3 mercados. Tá? Bom, tentando complementar, assim, acho que o Renato acabou de comentar, né, assim, tentar pensar também, acho que de uma outra forma, né, tentando linkar o ano que vem, né, acho que o ano que vem é um ano de eleições no Brasil, como todo ano de eleições no Brasil, traz muita volatilidade para o mercado, tentando fazer alguma analogia com outros anos, como a gente viveu com isso, tentando traçar um pouco do cenário. Né? Acho que eu concordo muito que se a gente olhar historicamente, né, os fundos multimercados têm a sua corda de alocação ali, principalmente em juros, Brasil, né? Acho que tem até um pouco daqueles os multimercados acabam ganhando dinheiro só quando estão
aplicadas em juros, o que eu acho que, na verdade, não é verdade. Se a gente olhar historicamente, ali anos bastante difíceis para a renda fixa local, como 2015, 2014, 2015, ali os fundos multimercados, 2013 também foi bastante difícil em termos de abertura de taxas, os fundos multimercados acabaram performando bem nessas janelas também. Então, acho que essa parte também não seria tanto verdade de ganhar só dinheiro e aplicar nos juros. Mas o que a gente tem observado muito, acho que é um ponto que acho que o Renato comentou agora no finalzinho, né, e até fazendo um link com 2022, né, que foi aquele ano de performance muito boa dos fundos multimercados, se a gente lembrar, em 2022, acho que o grande cavalo, né, que os multimercados acabaram ganhando dinheiro foi naquela posição tomada em juros americanos, né, tudo que aconteceu ali desde o início do ano, com a invasão da Ucrânia, com a questão da inflação no mundo, a taxa de juros dos Estados Unidos subindo e a inflação também subindo muito forte, os gestores multimercados locais conseguiram pegar essa tendência muito forte. E linkando também, porque a gente já falou da reestruturação da indústria de fundos multimercados, né? Acho que a gente tem visto um crescimento muito grande, uma profissionalização muito grande, né, de algumas assets, né, que já têm condições de operar outros mercados lá fora, principalmente lá fora. E acho que a gente está vivendo, no meu entendimento, uma transformação que está acontecendo nessa questão de inteligência artificial, principalmente vindo ali dos Estados Unidos. Né? Então, a gente tem visto alguns gestores já tendo uma exposição em bolsa lá fora bastante significativa. Né? Já também não estão falando só de compra de índice, sim, em alguns papéis específicos. E acho que isso pode acontecer ao longo do próximo ano, principalmente para tentar fugir ou minimizar um pouco do risco da carteira de eventos locais. Né? Claro que a eleição pode trazer um vento muito favorável, né, com muitos ativos descontados aqui no Brasil, a gente vê a bolsa descontada, a gente vê o nível das taxas de juros, né, se a gente olha para fixado, a gente olha nossas NTNBs, quanto que tem de prêmio na curva de juros, você pode ter um fechamento bastante relevante, mas vai ter muito, né, como a gente já comentou, qualquer ano de eleição aqui no Brasil tem muita volatilidade. Então, uma forma que a gente tem visto alguns gestores tentando se proteger desse cenário fazendo algumas alocações no exterior, seja agora tentando capturar esse evento de inteligência artificial. Ah, Marcel, mas será que o movimento já não tá, já passou, né? Acho que já está, o valuation já está muito esticado. Acho que é uma grande discussão, acho que vale uma tarde inteira se tá esticado ou não, mas acho que só um convite que eu tenho para poder a gente fazer pensar, tentar um pouco diferente, né? Nas analogias que se fazem com 2001, né, com o problema, com toda a crise lá das .com, lá em 2001, acho que agora é uma situação completamente diferente. Né? O preço das ações das big techs, digamos assim, mas vem acompanhando o crescimento dos earnings das empresas, o que não acontecia lá em 2001. Você viu o preço das ações decolando e os earnings ainda muito baixos, longe de uma boca de jacaré. Então, assim, a gente pode passar de novo um tempo grande aqui discutindo se tem prêmios significativos aí na Bolsa Americana ou não, mas só chamar a atenção, os multimercados, no nosso entendimento, já estão fazendo um pouco desse movimento de personalização e devem fazer no ano que vem várias proteções tentando sair um pouco do mercado local, né? Tentando ver outros ativos de que forma eles poderiam se proteger. Isso não quer dizer que eles não vão ter o core deles de alocação aqui no Brasil, porque, de novo, acho que tem muitas oportunidades para acontecerem aqui no Brasil, mas tem toda uma discussão, né? A gente está vivendo agora uma grande discussão ali da questão não só da parte de tributação, né? Quais ativos vão ser tributados ou não, né? Isso pode mexer um pouco com a indústria de investimento, né? Com a indústria de fundos de investimento, né? Com a indústria de fundos de mercados, mais uma vez. Então, tem uma série de fatores e tem que ver como isso vai afetar ao longo, quais são as medidas que o governo, né? E o próximo governo vai tentar prometer na campanha eleitoral, para a gente ver como vai ser o posicionamento do fundo do mercado. Mas hoje a gente se sente mais confortável em saber e ver a carteira deles, que eles estão tentando diversificar para outros ativos. Né? E acho que só fazer um último comentário, né? Claro que historicamente os gestores multimercados, a gente acha até que eles não vão ter uma posição muito grande, mais estratégica em bolsa, não é nada disso, mas a gente já tem visto o risco de algumas carteiras de fundos multimercados com bastante risco em bolsa. Acabaram surfando bastante bem esse início de ano no Brasil, alguns já diminuíram não, mas só para tentar desmistificar um pouco, né, que algumas classes de ativos, fundos multimercados são muito correlacionados a alguma classe de ativos. A gente entende que não, e acho que a história está aí para dizer que não. Né? Se você pegar uma amostra de fundos, mas essa amostra de fundos é muito correlacionada. Mas se você fizer um trabalho mais de entender e aquele trabalho de construção de carteira, de correlação
da carteira dos fundos multimercados, você pode ter acesso a diferentes mercados e surfar, né, uma boa relação de risco-retorno no médio prazo do seu portfólio. Nossa, excelente o comentário de vocês. O benefício da gente ter o último painel é que a gente estoura o tempo, depois eu levo a bronca, mas eu não estou atrapalhando ninguém depois da gente. Então, eu vou me permitir aqui a pedir para vocês fazerem seus últimos comentários. A gente estourou um pouco o tempo, mas não tem problema, depois a gente leva a bronca aqui. Se quiserem dividir as últimas palavras com a nossa audiência aqui, fiquem à vontade. Se quiser começar, Marcelo, já que você estava com a palavra. Perfeito, fazer seu comentário, então, só um pouco rapidinho para fechar aqui, para respeitar o tempo de todo mundo, né? Acho que pensar na categoria, né? Acho que os institucionais devem pensar na classe de multimercado como uma classe do asset allocation como um todo, né? Tentar ficar entrando e saindo da classe de multimercados para tentar capturar os ganhos, quando os multimercados estão indo bem, entrar, quando os multimercados estão indo mal, sair. A única certeza que eu tenho é que provavelmente você não vai conseguir extrair os ganhos necessários dessa classe de multimercados. E acho que o segundo e último ponto é tentar montar uma carteira mais descorrelacionada possível, né? Fazendo parte do seu asset allocation como um todo. Acho que você tem diversas estratégias para você montar a sua carteira de multimercados para ela ser vencedora ao longo do tempo. Maravilha. Acho que só já coloquei esse ponto, né, e que o Marcelo também complementou sobre você não poder fazer market time. Aqui no Itaú, inclusive, a gente tem alocações táticas em vários ativos que a gente discute todo mês. O multimercado não entra nessa alocação, porque é impossível você fazer uma alocação tática para saber quando que o multimercado vai bem e quando ele vai mal, né? Eu acho que o mais importante aqui é que a gente acho que passou por um momento, se a gente imaginar que a indústria de multimercado rende ali CD mais 3, CD mais 4, que é um patamar que nem muita gente trabalha aqui, né, com essa volatilidade, esse Sharpe que o Maurício mencionou de 0,7 a 0,8, se a gente olhar para esse passado recente, que a indústria performou mal, para chegar no CD mais 3, CD mais 4, isso estatisticamente acontece em várias classes de ativo, você precisa de um momento que essa classe renda CD mais 7, CD mais 8. Mais ou menos é o que está acontecendo nos últimos 12 meses. A gente está com o multimercado rendendo acima desse objetivo informal de médio e longo prazo. Então, a gente pode ver, sim, a classe multimercado continuando a ser a classe que rende melhor no Brasil, né? Se a gente olhar os últimos 12 meses, a única classe que bateu o CDI crédito foi o multimercado, né? Em todas as outras classes não bateram. Então, é muito importante ter uma classe que consiga te proteger num ambiente mais desafiador, tá? Excelente, gente. Eu agradeço muito a participação de vocês. Acho que foi extremamente importante todos os pontos que vocês colocaram. Vai ajudar a gente muito a discutir agora as políticas de investimentos para o ano que vem. E, gente, para a audiência que está aqui, amanhã temos mais. Juntem-se a nós às 8 horas da manhã. Foi um prazer, Renato, Marcel, muito obrigado. Um abraço a todos.